Começa agora, Time do Cinema. Fala aí, time, tudo bem com vocês? Eu sou o Denis, já pode pegar sua pipoca refrigerante que está começando mais um Time do Cinema. Galera, participante nova, se apresenta aí. Meu nome é Cíntia, eu sou enfermeira, trabalho no Reino Unido. Estudei com o Denis no ensino médio há 18 anos atrás e agora a gente está se reencontrando para falar um pouco sobre como é ser nerd hoje e como foi ser nerd no passado. Certo, e você falando que a gente estudou junto há 18 anos atrás, você entrega muito a nossa idade, né? Mas beleza. Bom, antes que eu esqueça, já traz suas redes sociais aí. Vocês podem me achar no Instagram no It's Me Cynthia in London ou Imigra Nurse no Instagram. Essas são minhas redes sociais. Certo. Bom, eu sou d.denisleonardo no Instagram, Denis Leonardo no Facebook e tem as redes sociais do Time do Cinema, que é Time do Cinema no Facebook, @cinematímido no Twitter e Time do Cinema no Instagram também. E também tem o canal do Time do Cinema no YouTube, que é Time do Cinema. Bom, é Time do Cinema em todo canto. E, bom, você está em Londres, está do outro lado do mundo. Como que tá essa coisa da pandemia aí? Aqui agora deu uma acalmada, a gente estava em quarentena desde o começo de março. Foi uma quarentena bem acirrada, tudo fechado, o pessoal saindo só para trabalhar mesmo, só enfermeiros ou pessoas em key workers saindo para trabalhar. A gente pode ver que realmente o pessoal estava obedecendo a quarentena porque o serviço de transporte público foi reduzido mais que 50% e mesmo assim estava bem vazio, estava tranquilo para ir e voltar. Agora, depois de 3 meses, nossos números melhoraram, né? Então, eles estão flexibilizando um pouco mais. Mas, como enfermeira, eu acabei, como eu trabalho no hospital particular, a gente contribuiu com a rede pública captando os pacientes que precisavam de cirurgias de emergência e, assim, liberando leitos na rede pública. Então, cirurgia de câncer, tudo que era emergência, a gente captou para o hospital privado e, assim, liberou as camas nos hospitais. Inclusive, centro cirúrgico nos hospitais públicos viraram UTI. Eles também abriram alguns hospitais de campanha e os enfermeiros foram recrutados para trabalhar nos hospitais de campanha. Foi bem lotado, mas agora deu uma amenizada. Entendi. E então aí já estão começando a flexibilizar mais, né? Está começando a flexibilizar. Eles abriram o comércio, liberaram alguns times para voltar ao trabalho. Tem empresa e tem setores que estão falando de permanecer trabalhando em casa até a metade do ano que vem. Então, quem trabalha em banco, dependendo da área do banco, né, em algumas empresas, já sabe que vai ficar em casa até metade do ano que vem. Entendi. Bom, aqui no Brasil eles estão começando a flexibilizar também, só que é totalmente ao contrário, não estão fazendo isso depois de abaixar os números, né? Tipo, tá voltando a aumentar. E tá essa loucura. Eu que moro e trabalho aqui em São Paulo, vejo isso, vejo o trânsito aumentando, muita gente na rua e os números aumentando cada vez mais. Mas, bom. É difícil porque eu entendo a frustração de todo mundo, mas a gente precisa entender que a ciência, a medicina, ela não é que nem na padaria comprar pão, né? Uma coisa simples. Então tem muita informação que a gente ainda está descobrindo, apesar de ter outros vírus parecidos com o corona, que já vieram antes, mas que não eram tão letais e que não se espalhavam tão rápido, a gente está aprendendo a cada dia. Então existe muito desencontro de informação. Uma hora você tem que usar máscara, uma hora a máscara não ajuda, uma hora você tem que ficar 2 metros de distância. Inclusive aqui tem esse questionamento, né? Porque eles pedem os 2 metros de distância, mas agora com o fim da quarentena tão restrita, eles estão falando que a gente pode ficar até 1 metro de distância e tudo mais. Então é muita coisa que a gente está aprendendo com a prática, não se sabe ainda como que esse vírus realmente se espalha, né? Para mim, desde o começo, a minha opinião é que se espalhava pelo ar, pela forma que eu estava vendo, por eu ter trabalhado com epidemiologia no Brasil. Para mim, deveriam ter barrado as fronteiras e feito todo mundo usar máscara desde o começo, né? Então, felizmente agora a gente está pagando o preço.
Sim, bom, vamos mudar um pouco o clima desse podcast, desse vídeo do YouTube. Bom, galera, a gente tá fazendo um negócio diferente, a gente tá gravando uma chamada de vídeo aqui, que a gente vai subir no YouTube e gravando áudio pro podcast. Então, se você tá ouvindo a gente no podcast, saiba que tem um vídeo lá no YouTube e vice-versa. Beleza, você lembra que nós fomos numa feira de quadrinhos lá perto da Avenida Paulista, bem na época que a gente estudava junto? Foi 2000 ou 2001? Nossa. Foi 2000. Não, eu acho que não foi 2000, porque 2000 eu tava na 7ª série. Ah, então foi tipo 2002, 2003. Isso, alguma coisa assim. Porque oitava 2000 e 2001, deve ter sido 2002. E, nossa, eu tenho umas lembranças dessa feira. Tipo, eu nunca tinha tido contato com. Eu acho que foi uma das primeiras feiras que eu fui. E aí abriu portas assim para ir para diversas, como Anime Friends, várias feiras de anime depois, né? E, putz, você tem mais alguma lembrança dessa feira? Não, eu lembro que foi bem pequena comparado com o que a gente tem hoje, mas que tinha muitos quadrinhos que eram bem antigos, tinha alguns desenhistas, e eu vejo assim, eu fui na CCXP de 2 ou 3 anos atrás, e eu conseguia comparar o quanto que o público aumentou, o quanto que as pessoas estão mais voltadas hoje para os quadrinhos do que eram naquela época. Óbvio, naquela época tinha um consumo, mas até para organizar uma coisa dessa, para reunir as pessoas era bem mais difícil. Então eu lembro que a gente foi na Paulista, era um espaço que não era tão grande comparado com o que a gente vê hoje, mas que tinha muito material assim bom, antigo, material vindo de fora. Então, assim, ser nerd sempre esteve em voga, né? Sim, vários quadrinistas, alguns quadrinistas brasileiros mesmo, alguns nomes internacionais também. E você comentou que você foi na CCXP da onde você foi? Daí do Brasil. Foi em 2018 ou 2017, eu não lembro. Pô, eu tava lá. Eu fui na de 2018, 19. Foi que teve o Vin Diesel. Então eu tava. Não, peraí, acho que eu fui 17, 18 e 19, eu já fui em 3. É isso, e já era no Espaço Anchieta, né? Nossa, é enorme, né? Enorme, assim, muito conteúdo, mas a gente vê assim que ainda tem muita coisa para aprimorar. Não tive a experiência de ir em outros lugares no mundo, CCXP, em Comic Con, Experience, essas coisas, mas assim, eu lembro que nesse ano eu peguei muita fila para entrar, e todas as atrações que a gente ia, tava tudo meio que lotado, né? Então eu não sei se a demanda aumentou muito e o mercado não teve tempo de acompanhar, ou se a gente precisa realmente de um espaço muito maior para fazer essa CCXP e organizar tudo isso, porque agora é muito nerd, né? Sim, e bom, eles tentam organizar. Na CCXP do ano passado, eles fizeram um esquema de a fila, você ter que cadastrar no aplicativo e aí pegar a senha no aplicativo. Isso reduziu um pouco, só que frustrava muitas pessoas, que eu não conseguia em vários stands que eu queria. Stand da Warner, tudo lotado, stand da HBO, e você chegava lá, pô, bacana, não tem nenhuma fila, mas o aplicativo você não conseguia pegar a senha no celular para ele. E bom, a gente tá falando muito que tá em voga ser nerd, mas nerd não é uma coisa de hoje em dia, né? A gente tem a galera que já curtia desenho, curtia quadrinho desde sempre. Bom, tá aí Star Wars, que não deixa a gente mentir. A gente vê cada velho pai hoje em dia que era muito fã de Star Wars na época, né? E como que era a sensação de ser nerd nessa época? Eu acho que todo mundo via o nerd, as questões nerd lá, como desenho, ou como quadrinhos, ou tudo que envolvia toda essa nerdice com um pouco de vergonha. Não pra gente, né? Eu nunca tive vergonha de gostar dessas coisas. Mas eu lembro que no meu primeiro trabalho, eu trabalhava próxima da minha mãe, e eu ia lendo no ônibus alguns livros do Harry Potter, porque eu estava relendo,
E eu lembro que um dia a gente se encontrou e ela falou assim pra mim: não mostra pra ninguém que você tá lendo os livros do Harry Potter. O que as pessoas vão pensar de você chegando no trabalho com o livro do Harry Potter? Então, era uma situação meio assim, né? Você podia ser nerd, mas você não podia conversar sobre isso com outras pessoas. E aí, mais pra frente, ela comentou comigo que tinha um filho de uma amiga dela que ia com cosplay nas festas. E a amiga dela morria de vergonha também de contar para as pessoas, né, que o filho dela fazia cosplay. Então, assim, hoje eu acho que a gente tem um pouco mais de liberdade para acessar e lidar com essas coisas do que antes, né? Antes, para você ser chamado de nerd, você também tinha que ser chamado de CDF. Então, era a pessoa introspectiva, que vivia no mundo da imaginação, que gostava de matemática, mas não necessariamente. Eu não sei se o Denis lembra, mas eu quase reprovei em matemática no nosso primeiro ano do ensino médio. Eu ainda acho que a professora pegava um pouco no meu pé, ela não gostava de mim por algum motivo, mas assim, eu não era boa em matemática, mas ainda assim todo mundo, a primeira coisa que o Denis me perguntou quando a gente se reencontrou no Facebook você ainda é nerd? E sim, eu ainda sou nerd. E assim, você tocou num ponto bem legal, que é exatamente isso. Tipo, tem a diferença de nerd e de CDF, né? Bom, vamos lá. Os dois, eles são parecidos por gostarem, na maioria das vezes, das mesmas coisas, de herói, de quadrinho, de desenho, essas paradas todas. Porém, o cara que é só nerd, ele não necessariamente ele é um cara que é bom nos estudos, que só tira nota boa. Eu também. Eu sempre fui um cara extremamente regular. Tirando alguma matéria ou outra que eu conseguia me destacar, até a matemática em si que eu gostava muito, no resto eu era muito regular. Tipo, eu passava em português e inglês, nossa, era na média, chorando nota pra professora, indo na recuperação, direto. Então, tem essa diferença, né? E realmente tem essa vergonha da pessoa gostar disso. Bom, eu fiz cosplay já também, depois de velho, já era maior de idade. Deixa eu lembrar, eu acho que deve ter sido por meio de 2012. Pô, eu já era um adulto, já trabalhava, já tinha responsabilidades. Inclusive, eu vou colocar a foto do cosplay no Instagram do time do cinema. Então, quem quiser acompanhar, vai lá na capa do episódio de hoje e vai estar lá essas fotos aí do cosplay. E as pessoas, elas falam de cosplay, assim, que você assim, nossa, você faz cosplay, como se elas não fossem nas festas das fantasias, né, vestida de um monte de coisa. Antigamente o pessoal ia mais assim, vou de enfermeira, mas eu fui numa festa de Halloween em Toronto e tava todo mundo vestido de super-herói, e um cosplay. Lógico que o cosplay, ele é mais bem feito, mais trabalhado, mas eu posso até te mandar o vídeo se você quiser. Teve um cosplay de Avatar lá, que, nossa, eu fiquei assim... A pessoa não era alta, nem magra, nem bonita, mas assim, era um cosplay perfeito. E assim, todo mundo vestido de herói, de filme, numa festa de Halloween, não tem muita diferença, né? Manda sim que eu vou colocar no Instagram, tentar encaixar aqui no vídeo. Quando você fala Avatar, qual Avatar? O Avatar... o azul. O azul? Ah, tá. O Avatar errado. Puta, eu não suporto esse Avatar. Não, até hoje tem essa confusão, né? Eu não entendi por que colocaram dois... Porque quando fizeram o filme, o nome Avatar já era meio que conhecido, né? Pelos desenhos e tudo mais. Então gerou uma confusão muito grande, porque quando eu fui pesquisar sobre o filme, vinha as coisas do desenho. E aí ficava aquela... Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Vai aparecer o Mestre do Ar lá? Eu fiquei meio confusa, até que eu fui assistir o filme e aí vi que não tinha nada a ver. Sim, e cara, eu não suporto esse Avatar. De verdade, eu não suporto. Tipo, toda aquela coisa de tem que salvar o planetinha dos carinha azul e não sei o que lá. A história, ela é bem boba mesmo. Eu não acho a história particularmente boa. Eu acho a fotografia, essas questões, assim, pela questão de fotografia, da forma que foi filmado, né? O Cameron Diaz sempre inovando em questões de cinema, né? Nesse aspecto eu acho bonito. É um filme que provavelmente agora vai sair o 2 e 3. É um filme que vale a pena você investir e assistir em 3D, 4D, que tiver disponível. Na melhor qualidade possível. Na melhor qualidade possível, porque ele é bom nesse aspecto técnico. Não necessariamente na história. Não achei realmente a melhor história do mundo, né? Inovadora e tudo mais.
Realmente revolucionou, é um marco que o Cameron Diaz fez pro 3D, né? E não é à toa que ficou em primeiro lugar como bilheteria mundial mais rentável durante muito tempo e que foi ultrapassada por muito pouco por Vingadores Ultimato, que eu comemorei muito quando passou. Sai daqui! Mas se a gente chegar e comparar que assim, são duas épocas diferentes, na época que lançou Avatar, o faturamento dele é bem maior se a gente trazer a valor presente, né? O quanto que você comprava naquela época com o tanto que faturou com o tanto de Vingadores Ultimato. E que para ter Vingadores Ultimato teve uma construção de 11 anos com 20 e tantos filmes para você ter aquilo, gerar o hype e fazer um filme que ultrapassasse o Avatar. Então assim, o Vingadores Ultimato ultrapassou, mas ele não é o filme, né? Tipo, não tem como concorrer com isso. Mas realmente é isso, eu não gosto de Avatar, eu tô muito chateado com essa sequência que vai ter, e tipo, as chances dela ultrapassar Vingadores Ultimato é muito grande, né? Eu não acho, porque faz muito tempo que saiu o primeiro Avatar, eu acho que as pessoas não necessariamente se apegaram à história. E eu acho que o que levou as pessoas a irem assistir os Vingadores e trouxe os Vingadores pro pódio foi esse compromisso dos fãs de falar, não, a gente vai no cinema, a gente vai bater esse marco e tudo mais. Eu não acredito que as pessoas tenham esse particular apego com o Avatar, eu acho que se ele revolucionar muito na questão técnica, talvez, mas eu não acredito que vai haver esse compromisso de bater os Vingadores. Bom, tomara que... Né? São imbatíveis. Tomara que não bata mesmo, não quero. Eu gosto muito do Cameron Diaz, gosto muito de outros filmes dele, mas esse Avatar me desce. E a gente tá falando muito de ser nerd, e como que é ser uma menina nerd? Como que foi ser isso? No começo, como eu falei, a minha mãe sempre ficava assim, você não pode falar para as pessoas que você gosta de quadrinho. Nossa, uma menina que gosta de videogame. Então, no começo, para mim, era uma coisa assim que eu lia, eu assistia, eu me inteirava, mas eu não discutia muito com as outras pessoas, porque essa questão da menina ser nerd era um pouco... Tinha preconceito também com os meninos, mas também com a menina, tipo, é uma coisa masculina, esse negócio de gostar de quadrinho é coisa de menino, gostar de super-herói é coisa de menino. Mas eu descobri com o tempo que a melhor conversa para pegar boy era conversar sobre isso, porque as meninas queriam conversar de florzinha, não sei lá, e eu tava lá conversando com os meus amigos sobre quem era melhor, o Superman ou sei lá, o Homem de Ferro, quem ia vencer a luta, o Thor ou sei mais quem. Então, assim, com o tempo foi sendo melhor. Hoje em dia eu tenho amigas que elas me mandam, Cíntia, vou sair com o menino, ele é fã de Star Wars. Será que eu devo assistir o filme pra, tipo, me inteirar? Aí eu falo, se você quiser assistir, assiste. A qualquer ordem dos filmes, aí você fica, tipo, né, 1, 2, 3, 4, 5, tipo, é só você seguir o número. Então, pra mim, hoje é um privilégio ser nerd, né, mas no começo foi bem difícil por essa questão. Sim, bom, realmente é bem difícil essa situação onde tá tão popular ser nerd, tá tão em voga, tipo, a gente tá vivendo isso com os filmes de heróis, a gente tá vendo Star Wars que voltou aí, por mais que muita gente não goste, mas se você parar pra pensar o tanto de pessoa, o quanto ele atingiu o público de uma criança que nem era nascida, nem sonhava em nascer na época dos filmes originais. E hoje eles estão assistindo Star Wars, estão comentando, são fãs da Rey. Dá pra ver que eles realmente alcançou o objetivo com Star Wars. E com isso, todo mundo, hoje em dia, as pessoas ficam meio que deslocadas, quem chega numa mesa e não sabe o que comentar, tipo, vai lançar o filme da Viúva Negra, e tipo, nunca nem assistiu o filme, tipo, a gente vê muita gente que fica deslocada sobre isso aí, né? Eu acho que as pessoas sempre foram nerds e elas tinham dificuldade de assumir, porque se a gente for parar pra pensar, a gente tem o seriado do Batman desde a época de 60, 70, Mulher Maravilha, o Hulk, eles estavam nessa época.
O que eu percebo que as pessoas tinham um pouco de preconceito foi porque a tecnologia, teve um momento que a tecnologia e o que eles queriam fazer não se encontravam. Se a gente for pensar no primeiro filme do Hulk da nossa época, aquela bolha verde, que era aquilo, né? Então as pessoas tinham, eu lembro que meus tios falavam, esse não é o Hulk da minha época é o cara que só fica um pouco grande e aí ele destrói o metrô, né? Com o Luferrino, que só pintavam o Luferrino de verde, era... E tava bom, esse era o Hulk. Aí de repente você vê um filme do Hulk com ele ficando aquela bolha gigante que não para de crescer e sai destruindo tudo e pulando, e eu acho que a geração antiga eles não conseguiam acompanhar essa mudança da tecnologia, né? E apesar de que eu não considero muito esse filme, o que veio primeiro? Veio esse filme do Hulk ou o primeiro X-Men? Tem primeiro esse filme do Hulk, depois veio o X-Men. A gente tem dois Hulks, né? Dos atuais. A gente tem um Hulk lá que é com os cachorros e tal. Esse aí. Pô, deixa eu ver a data desse filme. Com o Eric Bana. Isso, deixa eu pegar aqui. Hulk. Aí galera, se isso for pro ar sem edição, como eu tô pensando, vocês vão ver a gente parando pra falar de pauta, vocês vão ver eu parando pra pesquisar. Vocês vão ver que não tem essa magia toda, né? Que a gente não é 100%. Isso, que a gente não sabe 100% de tudo que a gente fala. Não, X-Men veio primeiro, ó. Porque o primeiro, esse filme que só tem o título de Hulk é de 2003. Que é o Hulk, aquele Hulk que luta contra os cachorros Hulk lá e que ele enfrenta o pai dele. Esse é 2003. O X-Men, o primeiro, é de 2000. Então, você vai assistir o X-Men no cinema? Fui. Assisti o primeiro no cinema, assisti o segundo, eu lembro que eu fui num cinema, eu fui sozinho no cinema, que eu sou apaixonado por ele, que é lá na República, aqui em São Paulo, e é um cinema bem clássico, o nome do cinema é Marabá. Eu sempre, quando posso, eu vou nele, que ele tipo, é bem bacana, parece aqueles cinemas de época dos anos 60. E falando um pouco sobre isso, sobre esse tempo todo, pô, se a gente for parar pra olhar, a gente hoje em dia já tá com mais de 30 anos e ainda gosta dessas coisas. A impressão que eu tenho é que hoje em dia é mais difícil da gente amadurecer. A gente pega vários adultos que jogam videogame, que assistem filme de herói, que se empolga. Você vai na sala de cinema e a gente vê só cara velho barbado assistindo filme de herói. E eu não sei se antigamente era assim também, se era outra época, se as pessoas amadureciam mais rápido. O que você acha? Eu acho que a nossa empolgação não tá relacionada com o amadurecimento. Eu acho que a gente amadureceu, todo mundo aqui tem carreira e seguiu sua vida, né? Eu acho que o que acontece hoje é que a gente está tendo o privilégio de viver numa era em que a tecnologia e as histórias do super-herói alcançaram o mesmo ponto. Então, se a gente vê nos quadrinhos antigamente, a Mulher Maravilha já voava, o Superman já era super forte, e hoje a gente tem o privilégio de ver isso numa qualidade que não se compara a 30, 40 anos atrás, a 2000, por exemplo. Então, eu acho que isso potencializa a nossa empolgação. Então, quando você vai no cinema, você sabe que você vai ver uma qualidade perfeita e um reflexo perfeito do que a gente imaginava na nossa mente. Então, eu lembro que quando eu fui assistir o primeiro X-Men, foi a primeira vez que eu tive essa sensação de que algo que eu imaginava, porque eu acompanhava os quadrinhos e acompanhava o desenho, então algo que eu imaginava conseguia se concretizar como filme, né, que é o mais próximo que a gente tem da realidade. Então, essa empolgação. Também, quando eu fui para Disney, eu fui no parque do Harry Potter com a minha mãe, e até então ela estava nesse nível de negação da nerdice, né? E quando ela chegou no parque, que ela viu o parque, que ela viu a estrutura, que ela viu as fantasias, o pessoal comprando varinha, que tinha um monte de gente da minha idade, assim, pulando de alegria porque comprou uma capa, ela começou a ter noção do que é esse mundo nerd. E aí eu tive que, enquanto a gente estava na fila, resumir todos os livros do Harry Potter para ela entender todo o contexto para poder ir nos brinquedos. Então, eu acho que hoje a gente essa empolgação não está relacionada com a nossa, talvez, falta de maturidade ou dificuldade de amadurecer. No meu ponto de vista, está relacionado com o privilégio que a gente tem de poder assistir as coisas que a gente assiste na qualidade que a gente tem hoje.
nas opções que a gente tem hoje. Se você gosta da DC, você tem filme da DC. Se você gosta da Marvel, tem filme da Marvel. Até o Deadpool tem filme, todo mundo tem filme. Então, você tem essa qualidade. Eu imagino o George Lucas, por exemplo, quando ele começou o Star Wars, a qualidade que foram os primeiros filmes de hoje, quando ele vê a qualidade que foi o último filme, para ele com certeza deve ser uma empolgação, deve pular na cama dele também de felicidade, não sei. É como eu imagino, né? Eu imagino o George Lucas como como o velho que eu vou ser um dia, sabe? Tipo, velho que ainda gosta das mesmas coisas, e eu tenho certeza que ele tá feliz com isso aí. E falando um pouco sobre pessoa que não gosta, que acaba conhecendo por parte de namorado, de marido. Bom, a Tamires, a minha esposa, é um exemplo. Ela não conhecia nada desse mundo nerd, nada de filme de herói. E aos poucos eu tô trazendo ela para esse mundo e ela tá vendo o quanto é legal, ela gosta dos filmes, se emociona. Ela chega e, pra mim, é uma realização quando ela chega pra mim e fala assim: ah, mas esse cara aqui não é aquele cara lá daquele outro filme? Tipo, quando ela para e começa a olhar as coisas, nossa. E quando ela do nada chega e me fala uma coisa que eu não percebo, ela, pô, essa mulher aqui do filme Ela, que a gente assistiu esses dias, é a esposa do carinha lá do seriado Ozark. E ela vendo assim, ou reconhecendo dubladores, essas coisas. Nossa, é uma alegria que eu tenho quando eu vejo isso aí. E isso mostra que não tem... Que hoje em dia, se você não gosta disso, é porque você não conhece. Se você não gosta, você não conhece, você tem preconceito. E eu tenho certeza que se você se permitir um pouco, se você assistir um filme de herói, se você assistir um seriado de ficção, assistir um Star Wars e parar pra prestar atenção, você vai gostar. Essa é a minha visão sobre isso. Porque a nerdice, ela abrange tudo tudo de fantástico que a gente gostaria de ter, né? Se você quer ser um bruxo no Harry Potter, se você quer viver no espaço e viver uma guerra intergaláctica, se você quer ser um super-herói, tudo que cabe na sua imaginação cabe na nerdice, né? E hoje a gente pode ver tudo isso no cinema e nos quadrinhos e sem precisar se importar com o que as pessoas vão pensar sobre isso. Eu lembro, meus tios, eles assistiam muito Ginny é um Gênio. E Ginny é um Gênio também é nerd, porque também vai pra fantasia, né? Então, qual que é a diferença de quem assistia Ginny é um Gênio ou A Feiticeira no passado e hoje a gente que acompanha os heróis da Marvel? Diferença nenhuma, diferença é que a gente tem mais tecnologia. Sim, sim. E bom, eu tô até feliz da gente ter conseguido levar esse clima do episódio pro alto, assim, porque ele tava tão caído pra baixo falando do Covid. E eu tô feliz e animado. Eu já digo que a gente pode até encerrar. Você tem mais alguma coisa que você queira comentar? Não, acho que é isso mesmo. Acho que a gente teve o privilégio de acompanhar a nerdice florescer. Por esse lado foi bom, porque nós fomos assistir no cinema os filmes que muita gente hoje está assistindo só na TV, porque na época não queria ou não ia. Então tem gente que começou a assistir os filmes da Marvel agora e não teve porque para mim ir no cinema é uma experiência completa, né? Para mim assistir na TV é legal, mas ir assistir no cinema é muito melhor. E a gente teve esse privilégio, né, de ver com os X-Men, com o filme os primeiros filmes do Homem-Aranha, ver toda essa estrutura crescer e chegar ao ápice que foi o último filme dos Vingadores. E foi um marco, né? Eu acho que é um marco para o cinema, para a história dos nerds, foi essa construção de 11 anos de nerdice, né? A gente está vivendo a história com isso aí, a gente sabe que no futuro isso vai ser olhado para trás e a pessoa vai falar, nossa, e a gente vai poder falar, bom, a gente viveu isso aí, a gente viu todos os filmes no cinema e realmente é emocionante. E bom, é nesse clima gostoso de ser nerd, nessa alegria que a gente vai finalizando. Cíntia, muito obrigado por ter participado. Eu já vou aproveitar e deixar o convite aqui ao vivo, que ao vivo não tem como recusar, né? Bom, vou convidar você um dia para falar um pouco sobre as viagens que você foi, lugar do mundo que você conheceu e compartilhar um pouco com a gente aí. A gente vê certinho um dia para gravar sobre isso aí. Podemos sim, porque eu fui para bastante lugar nos últimos anos.
Ah, que A gente bacana. pode falar sobre validação do diploma do enfermeiro, porque agora está muito fácil. Com o Brexit, todos os profissionais de enfermagem eles ficam na mesma posição de um europeu. Eu vim para cá para trabalhar com o passaporte italiano, mas hoje essa porta vai ser aberta para todo mundo que fala inglês. Então, se você tem um passaporte europeu ou se você tem um passaporte brasileiro, se você fala inglês e está formado na área da enfermagem, você vai ter a mesma oportunidade que qualquer outra pessoa. Pô, que bacana. Bom, a gente vai ter essa oportunidade de gravar isso aí no próximo episódio. Muito obrigado por ter participado. Pessoal, muito obrigado para quem ouviu, para quem assistiu a gente até aqui. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.